Olá, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos aguardar um pouquinho, né, para todo mundo entrar com muita tranquilidade. Estamos aqui com a graça de Deus, que Deus possa nos abençoar nesta noite, junto com a Virgem Santíssima, nossa mãe. Muito obrigado. Melina, minha cunhada, minha querida cunhada, está aqui nos prestigiando, né? É sempre bom, né, ter familiares. Muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês, viu? Olha, deixa eu já fazer algumas comunicações. Ei, Daci, tudo bem? Muito obrigado. Ei, Alessandro, do Cristo e Livros, pessoal, acompanha o Cristo e Livros, faz um trabalho maravilhoso. Graças a Deus, né? Ah, Deus é bom demais, pessoal. Gente, olha só. Hoje a minha esposa vai entrar com a gente aqui, tá? Daqui a pouquinho eu já vou convidar a minha esposa, mas antes eu queria fazer aqui uma. Bom, se ela já quiser entrar, pode entrar, não tem problema aqui não, que a live é de família. Pessoal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, tá bom? A gente está, eu não sei se todos vocês ficaram sabendo, mas eu acabei contraindo, né, este vírus, esse Covid, né, e ainda estou numa fase de recuperação, estou cumprindo a minha quarentena, então, mas nós preparamos, eu quero que vocês fiquem aqui, que nós preparamos um material muito bonito, mesmo enfrentando o Covid, com a graça de Deus, a gente tentou manter o máximo de compromissos que a gente pôde, não é? E nós estamos aqui agora e nós queremos que vocês fiquem com a gente, tá bom? Graças a Deus já estou melhor, mas vocês vão sentir, não é, que eu ainda, para falar, é um pouquinho mais devagar, então peço a compreensão. E é por isso também que a minha esposa está aqui hoje para me ajudar, tá? Para me ajudar com a graça de Deus, a Sabrina tem me ajudado e vai me ajudar hoje aqui também nessa live, tá? Então vamos, eu vou liberar a Sabrina, gente, para gente, pessoal, para a gente começar, tá? Boa noite, sejam todos bem-vindos também, ó, o pessoal do YouTube. Muito obrigado, Leonardo, meu xará. Deixa eu falar com as pessoas que estão acompanhando. Então, nós fizemos um anúncio aí no Instagram, gente. E hoje eu já estou assim com o nono dia, hoje é o nono dia de sintomas, né? A gente ainda sente uma certa exaustão física, mas está tudo passando, graças a Deus, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora nós temos que curtir nossa live. Vamos curtir nossa live, falar de Deus, falar de Santa Teresa, nossa mestre da mística. E aqui está a minha esposa, olha, já entrou no YouTube. Amor, eu vou te liberar aqui pede para mim aqui de novo, amor. Deixa eu ver aqui se eu consigo te ligar. Tá aqui, tá aqui. Tô aceitando. Pronto. Vamos ver se vai. Foi não? Pessoal do YouTube. Opa! Ei, amor, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que o som tá vazando aí, amor. Algum som tá vazando. Talvez fosse o caso de diminuir algum celular. Uai. Ó, tá retorno. Não, eu que tenho que diminuir aqui. Perdão, acho que a culpa foi minha aqui. Espera aí, só um minutinho. Ou eu diminuo aqui. Agora, fala alguma coisa, amor, para ver. Oi, boa noite. Eu que estava com um tá volume... Ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Vou atrás do Boa meu noite. filtro. Pessoal, então, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora com a minha esposa aqui, tá? Fiquem aqui com a gente que nós preparamos um material muito bonito para vocês. Como vocês sabem, a gente começa hoje, a gente inicia hoje, não é, amor? Você vai aí me ajudando também. A gente inicia hoje a nossa jornada pelo nosso castelo interior. Esta palavra, estas palavras, né, que sempre rodeiam o nosso imaginário, eu acho que de todos os católicos, ou a grande maioria dos católicos. Castelo interior, moradas, que são termos usados, palavras usadas por Santa Teresa. A gente fez essa jornada, pensou essa jornada para convidar vocês para estarem aqui com a gente e a gente poder compartilhar para vocês, segundo o Espírito de Santa Teresa, nos esforçando, com a graça de Deus, para ser o máximo de fidelidade, para ter o máximo de fidelidade a Santa Teresa,
para a gente saber, de fato, o que é um castelo, o que é o castelo interior, o que é a nossa alma, quais são as moradas, o que são as moradas, o que a gente encontra lá no centro das moradas, por que Santa Teresa usa esse símbolo, esse castelo, né? Nós vamos entender isto hoje. Então, quer dizer, começar a entender, porque é uma jornada, né? Hoje, amanhã, domingo. Então, nós vamos ter vários dias. Eu já convido que vocês fiquem conosco, tá bom? Então, vejam bem, como é que a gente poderia começar, né? A gente propôs hoje, pessoal, hoje, na nossa live, nós vamos falar 2 temas importantes dentro de uma live só. 2 temas numa live só. Quais são os 2 temas? Já quero apresentar para vocês. Nós vamos começar desmistificando o castelo. Nós vamos começar desmistificando o castelo. O que não é o castelo interior? Porque as pessoas às vezes podem confundir. E aí a gente não pode confundir num assunto tão sério, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida de santidade, tá? E depois nós vamos falar da primeira morada. Então, hoje, nós temos que sair da live de hoje, nesse primeiro dia da nossa jornada, sabendo 2 coisas pelo menos. Nós vamos falar várias coisas, mas sabendo 2 coisas pelo menos. O que é o castelo interior e o que acontece na primeira morada. Quais são as principais características? Como, e mais importante, não é, amor? Como entrar na primeira morada. Porque a gente não chega às últimas moradas do nosso castelo sem passar pelas anteriores. Então nós temos que ir subindo vagarosamente. Então hoje nós vamos falar o que é o castelo e a primeira morada. Hoje nós vamos nos concentrar nestes 2 temas. Para a gente começar com ordem, né? Para a gente não inverter. Tá? Então nós fizemos uma programação aqui. Pessoal, certamente, pessoal, vocês vão me ver bebendo muita água, viu? Então nós fizemos uma programação aqui, seguindo, lembrando, pessoal, seguindo sempre a nossa grande doutora mística, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila. Tudo que nós falarmos aqui, foi especialmente preparado com base nas obras de Santa Teresa. Nós não vamos falar nada aqui de invenção, porque a gente acha. Não, nós vamos nos fundamentar em Santa Teresa. E, evidentemente, nós vamos fazer leitura de alguns trechos, tá bom? Para vocês verem que a gente realmente está tirando tudo de Santa Teresa e para vocês compreenderem, tá? É isso, meu amor. Quer falar alguma coisa? Não, primeiro... Tá tudo bem. Eu te pergunto, está vivo aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Você sabe por quê, gente? A minha esposa brinca um pouquinho comigo, porque esta Covid costuma deixar a gente numa exaustão física muito grande, né? Mas, graças a Deus, estamos indo. O pessoal é compreensivo. Vocês vão ver que eu estou falando mais devagar, tentando ir mais devagar, mas está tudo bem. Não, primeiro, então, é agradecer a presença, né, do pessoal, dar boa noite para quem não me conhece ainda, principalmente o pessoal do YouTube, que eu estou olhando para cima aqui para pegar a câmera do celular e olhando para baixo para pegar a câmera do YouTube. Agradecer o pessoal que está presente. Tá passando, né, no YouTube, e aí Isso. Só lembrar uma coisa, que a nossa internet aqui, ela tá um pouquinho instável, então se por acaso cair a do YouTube, não se preocupem que depois a gente dá um jeito de mandar essa live lá para o YouTube, tá? Então esse é um recado aí para o pessoal do YouTube. Caso ela caia e a gente não consiga restabelecer a conexão, aguardem um pouco, porque a gente joga depois essa live lá no YouTube. E essas lives, elas vão ficar salvas aqui no seu perfil do Instagram e também no perfil do YouTube. Pelo menos pela semana aí da jornada a gente vai deixar, né? Esses temas espirituais, eles são... A gente sempre fica pensando assim, vamos tirar, né? Às vezes até para forçar a pessoa a assistir, porque a gente sabe que, às vezes, quando a oferta é demais, as pessoas acabam relaxando, né?
Então, assim, a gente força um pouco a pessoa a escutar a live quando ela está acontecendo. Por quê? Porque é importante mesmo ela se comprometer. E esses temas espirituais são temas que já estão sendo falados de forma abundante até, né? Então, a gente vê muita gente falando sobre vida espiritual, sobre vida de santidade. E as pessoas, elas assistem, mas tem alguma coisa que acontece que elas não se comprometem com aqueles assuntos, né? Então, você vê que as pessoas, elas estão na nossa live, estão na live do Padre Paulo Ricardo, às vezes falando a mesma coisa, mas parece que aquilo não atinge o profundo da pessoa, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa nessa semana é que as pessoas tenham noção da importância desse tema e se comprometam, né? Se comprometam com aquilo que elas estão escutando, de preferência ao vivo, né? Porque ao vivo sempre é melhor, porque depois é difícil encontrar um tempo, mesmo que às vezes a gente escute enquanto está fazendo um almoço, enquanto está fazendo alguma outra coisa, não é a mesma coisa, né? Então, enquanto vocês estiverem aqui, estejam de fato aqui, né? Se quiserem anotar as coisas, anotem, né? Uma outra coisa importante também é que é muita coisa, é muito conteúdo. Então, assim, é óbvio que a gente não vai conseguir trazer todo o conteúdo de uma vez, né? É muita coisa, e a gente vai procurar fazer um recorte, assim, um pouco mais, tentando traduzir até para palavras do dia a dia, que as pessoas possam compreender um pouco mais o sentido disso tudo que a gente está propondo aqui. Porque a ideia não é falar de espiritualidade e isso ficar ali como um livro na estante. A ideia é que vocês, de fato, se comprometam e que isso que vocês escutem a partir de hoje faça sentido para vocês, entrem dentro de vocês, de modo que vocês possam trabalhar isso dentro de vocês. Né? Essa é a ideia, que a gente possa ajudar de alguma forma na vida espiritual. Né? Porque senão não teria sentido a gente estar aqui. A gente pensou tanto em adiar essa semana, principalmente por conta desse problema de saúde. Do Léo, pensamos 1 milhão de vezes se adiaríamos ou não, mas já sabíamos que teria um compromisso muito grande de pessoas, né? Então, comprometimento, assim, a ideia era a gente fazer também um esforço para trazer essa mensagem. Então, que vocês também façam esforço para absorver essa mensagem. Né? A gente vai fazer de modo que ela possa realmente entrar no coração de vocês, se for da vontade de Deus, é claro. E já aproveitando aqui, amor, pedindo a nosso Senhor que possa conduzir as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos, que tudo que a gente fale aqui, que o Senhor possa nos usar mesmo como um instrumento para passar a semente necessária, às vezes, que precisa cair no solo arenoso do coração da gente, né, do coração de tantas pessoas. Então, que a gente possa contribuir para a obra do nosso Senhor, que Nossa Senhora nos ilumine nesse período e que Santa Teresa esteja à frente aí nos guiando nesse trabalho de ensinar mesmo, ensinar não, transmitir aquilo que ela nos ensinou. Né? Então, agradecendo ao Senhor, primeiramente, e vamos lá, né? Vamos lá, com a graça de Deus. É um assunto de muita responsabilidade, nós sempre precisamos invocar a graça de Deus, sempre. E só uma coisa, amor, que a gente também gostaria de dizer é o seguinte, esse tema sobre as moradas de Santa Teresa é um tema que encanta muita gente, né? De fato, você vê muita gente falando sobre isso, né? Quase que uma moda mesmo, as moradas, né? E a gente sempre pensou 1 milhão de vezes se ia realmente trazer esse tema para falar, porque é de responsabilidade e a gente não queria que esse tema fosse tratado de maneira superficial, né? Que se a gente pudesse realmente tentar traduzir isso que Santa Teresa ensinou, de modo que as pessoas compreendam realmente isso que você falou, o que é o castelo, o que não é, né? Claro que o castelo é um símbolo, né? É um símbolo para traduzir alguma coisa. Enfim, então, a gente se preocupou muito em trazer esse tema, nós sabemos que as pessoas gostam desse tema, né? Têm simpatia por esse tema, mas precisamos, então, agora acertar, né? O assunto. Claro. Né? Para que ele possa ser melhor entendido.
É verdade. E nada melhor para fazer isso, não é, amor, do que seguir. Seguir, porque tentar falar melhor do que Santa Teresa pode parecer até uma soberba, né? Ela fala tão bem, fala tão de uma maneira tão jeitosa, tão mãe, porque a gente não pode esquecer que esse livro, e aí a gente já vai entrando, né? Você vai me ajudando, a gente vai, e as pessoas vão nos acompanhando também. Que livro? Que livro, né? Para as pessoas que não estão tão habituadas com Santa Teresa, este livro aqui, pessoal, ó, que nós vamos estudar na nossa jornada. Santa Teresa de Ávila tem vários livros, mas este, Castelo Interior ou Morada. Este foi o último livro que Santa Teresa escreveu. Ou seja, ela já estava na sua fase mais alta da vida espiritual. Certamente, mas sem sombra de dúvidas, ela já estava na sétima morada, que, segundo a sua própria descrição, é a última morada que nós podemos chegar nesta vida, de união com Jesus. Então você precisa pensar que Santa Teresa está escrevendo as moradas, enxergando desde a sétima morada. Ela já passou por todas elas. Então, um livro em que uma alma se derrama, a alma de Santa Teresa está se derramando e contando para a gente o que normalmente acontece em cada morada, nos advertindo dos perigos que o demônio, a nossa carne, vai colocando em cada morada dessa, para a gente não evoluir. E, ao mesmo tempo, como mãe, ela vai dizendo, ó, vem, que bom que você já chegou na segunda morada, por exemplo. Que bom, mas vamos mais, vem mais, vem mais. Então, é um livro que tem ensinamentos maravilhosos. É uma alma madura, uma alma que escreve. Primeiro, ela escreveu para as irmãs do Carmelo, não é? Mas é um livro facilmente acessível, se você tiver um pouco de esforço, atenção, e que dá para entender. Por quê? Porque Santa Teresa usa o método que Jesus usa. Fala por metáforas. Né? Nosso Senhor, se a árvore não dá frutos, né? Se você jogar a semente num terreno pedregoso, não nasce. Jogue a rede porque eu quero os peixes. Então Jesus vai falando também por imagens e Santa Teresa vai usando esse método. Né? E ela começa, não é, amor? Ela começa e a gente começa aqui com uma coisa muito interessante. Pergunta a Santa Teresa: por que as pessoas não querem ter uma vida espiritual? Por que as pessoas não pensam em entrar na vida espiritual, em entrar numa profunda amizade com Jesus? E ela já faz o primeiro diagnóstico, que é uma coisa que atinge a todos nós. O que está faltando para uma pessoa perceber que existe uma vida espiritual, ela pode ser santa, que ela pode viver o céu nesta terra, que ela pode amar Jesus de uma maneira tão intensa e se unir a Ele aqui na terra? Por que as pessoas não tomam essa, não notam isso? Por que elas não dão os primeiros passos? E aí Santa Teresa diz, existem vários motivos, mas um deles, e que ela já discute no primeiro capítulo do livro das Moradas, o Castelo Interior, é que a gente não conhece a nossa dignidade. A gente não se conhece. A gente não conhece a nossa vida interior. A gente, ainda mais hoje, Santa Teresa escreveu esse livro no século XVI. Século XVI. E parece que ela está dando uma resposta para esta busca desenfreada da ciência moderna,
que só quer estudar a matéria, a matéria, a matéria, o corpo, nunca, o homem, nunca na história humana, o homem soube mais das coisas. Mas também nunca na história humana o homem soube menos de si mesmo. Porque as pessoas já não sabem o que são. O que é o homem? Então Santa Teresa já começa esclarecendo isso. Olha, por que nós temos dificuldade de sair do mundo, de abandonar os prazeres do mundo, as ilusões do mundo? Por que a gente quer viver no mundo? O mundo traz uma falsa paz, uma falsa segurança. Por quê? Porque a gente não está olhando para dentro, a gente não está sabendo o que de fato nós somos. O que nós temos no mais profundo do nosso eu. E ela começa assim. Né? E o que faz o homem ser digno? Né? Onde está a nossa dignidade? A nossa dignidade de Santa Teresa, já logo no primeiro capítulo, está em duas coisas. Primeiro, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, está lá no Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança do próximo, da nossa mesma espécie. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro, né? Que ela destaca muito. Claro. E aí, completando aí o segundo ponto, que você vai entrar agora a fundo. Eu sei que você vai entrar a fundo. E o que tem em nós que nos torna a imagem e semelhança de Deus? Uma coisa que hoje a grande parte das pessoas já não acredita mais. A alma. Nós temos uma alma espiritual. E é esta alma que nos torna muito parecidos com Deus, porque ela é espiritual como Deus é espiritual. Ela é livre como Deus é livre. Ela é providente como Deus é providente. Ela é inteligente como Deus é inteligente. E ela tem vontade como Deus tem vontade. Então, nós temos dentro de nós a alma, que é uma imagem de Deus dentro de nós. E aí que nós vamos começar, né? Vamos lá, amor. Não, então, eu queria fazer um complemento em relação a isso, é que essa questão, né, de sermos a imagem e semelhança de Deus, isso não é uma força retórica, né? Não é simplesmente uma frase solta que está lá na Bíblia. O problema é esse, né? É que a gente escuta isso e fica como se fosse somente uma fala com força retórica, né? Com uma certa beleza. Em algum momento da história, nós, de algum modo, rompemos a capacidade de entender isso, de aceitar isso, de aceitar que somos a imagem e semelhança de Deus. Em algum momento. E isso é reforçado, né, na verdade, de geração em geração, principalmente nas escolas, principalmente com a introdução de assuntos tão... por exemplo, essas coisas da gente ter nascido vindo do macaco, né? Essa coisa de evolução, de Darwin, todo esse processo que fica tentando, de algum modo, desenraizar o ser humano da verdadeira fonte, que é espiritual, e colocar, enraizar ele numa coisa meramente natural, isso impede que a gente consiga compreender na totalidade o que é ser imagem e semelhança de Deus. E se a pessoa não faz um esforço para compreender isso,
ela não consegue sequer prosseguir no que a gente vai falar. Com certeza. Porque, assim, existe uma coisa de um processo de entendimento, né? A pessoa, ela pode não conseguir entender filosoficamente o que significa isso, ser imagem e semelhança de Deus. Não tem problema você não conseguir compreender isso filosoficamente, porque, de fato, nós somos muito, muito, muito limitados no pensamento nos dias de hoje. Mas tenha, pelo menos, no seu coração a capacidade de aceitar essa verdade, né? Sejamos humildes para aceitar e não questionar. Aceita, porque assim, se você fizer uma mera análise, né, aí a sua inteligência trabalhando uma mera análise, uma análise bem superficial do processo de criação de Deus das coisas, então assim, na hierarquia das coisas criadas por Deus, e aí qualquer pessoa sabe disso, no primeiro capítulo do Gênesis, todas as coisas do mundo foram criadas para nós. Né? Nós vamos dominar todas as coisas. Nós dominamos as plantas, os animais e etc, etc. Então, tudo isso aqui foi criado para nós, para que pudéssemos exercer uma autoridade, a mesma autoridade que Deus tem sobre nós, nós temos sobre as coisas. E com essas coisas nós glorificamos a Deus. Em algum momento nós rompemos isso, né? Claro. Então é o primeiro passo, aceitar essa questão e, consequentemente, se somos imagem e semelhança de Deus, é óbvio, e aí vem outro ensinamento de Santa Teresa, que é o fato de sabermos que Deus habita em nós. Isso. Né? Existe a presença de Deus em nós. Isso e aí você pode explicar melhor essas três formas que Deus está em nós, né? Aí você pode falar. Você sabe, amor, que é uma coisa que as pessoas precisam saber o seguinte. Isso é um mistério de amor muito grande. Mistério de amor muito grande. Por quê? Porque os nossos pais contribuem com Deus na nossa existência, dando-nos o corpo. Mas olha que coisa. A nossa alma, ela vem direta de Deus. A nossa alma não vem do óvulo da mãe, do espermatozoide do pai. A nossa alma, ela vem diretamente de Deus. Por isso que, desde a mais tenra infância, lá na nossa concepção, nós temos a nostalgia de Deus, de voltar para onde a nossa alma estava. Porque antes dela estar no nosso corpo, ela estava em Deus. E se a gente compreende isso, a gente não quer se misturar com os animais. A gente não quer mais ficar como animais. Nós não somos animais. Bom, e aí vem uma coisa interessante. Por quê? Porque todas as coisas que existem, e Santa Teresa fala isso aqui, mas ela não dá as diferenças, né, teológicas, ela nem precisa, mas já acho importante, né, também você perguntou aqui, nós podemos nos relacionar com Deus de duas formas básicas. Deus meramente como nosso Criador, e aí nós não teremos nenhuma diferença em relação ao demônio, a uma pedra, a um vegetal. Porque Deus criou também os demônios. Né? E se Deus deixasse de sustentar na existência os anjos malignos, eles desapareceriam. Então, uma alma em pecado mortal, por exemplo, eu não posso dizer que uma alma em pecado mortal, Deus está fora dela. Não. Uma alma em pecado mortal, né, tem a presença de Deus ali, mas a presença do Deus Criador. Agora, aí é que vem Santa Teresa. Aí que vem Santa Teresa. Nós também podemos nos relacionar com Deus, tendo Deus como pai e amigo. E não só como Criador.
E é por isso que Deus nos faz a sua imagem e semelhança, porque ao nos fazer sua imagem e semelhança, ele está dizendo: olha, meu filho, eu quero me comunicar contigo. E Santa Teresa coloca isso muito claro aqui. Mas que estupenda verdade, que estupendo mistério é esse que Deus, na sua altura, queira se comunicar com um vermezinho tão pequeno. Eu te fiz a minha imagem e semelhança, porque se eu tivesse feito você a imagem e semelhança do seu próximo, você só poderia se comunicar com o seu próximo. Mas eu te fiz a minha imagem e semelhança para você ter relacionamento comigo, mas não como criador, como pai e amigo, porque Deus não é pai do demônio. E Deus também não é amigo da pedra, embora seja criador de ambos. Deus é pai e amigo do homem. Mas em que situação ele é pai e amigo do homem? Quando ele deixa de ser um Deus meramente criador dentro de nós e passa a ser um Deus paterno e um Deus filial, um Deus amigo. E aí eu acho que nós vamos tocar no ponto importante. Quando nós estamos no estado de graça. No estado de graça. Isto é muito importante, porque lendo Santa Teresa, parece-me muito claro que se você está em pecado mortal, se você está sem a graça de Deus, Deus está ali dentro do seu castelo. E ele continua emitindo a luz, porque nenhum pecado mortal é capaz de apagar a luz de Deus dentro de você. Mas essa luz que ele emite é como criador só. Por quê? Porque ela não chega a você. As obras que você começa a fazer, elas não são preenchidas, elas não estão repletas da luz de Deus. A luz de Deus não extrapola para os seus atos. Porque você está negro, você está enegrecido pelo pecado, e a luz que brota lá dentro do seu castelo, ela até brota, mas ela não se expande dentro de você, porque você está em pecado. Então, a pessoa em estado de graça é deixar de ter um relacionamento somente com o Deus Criador e passar a ter um relacionamento também com o Deus que é Pai e Deus que é amigo. Começar a ter relacionamento íntimo. E aí que está a entrada na primeira morada, né? E depois nós Na vamos verdade, avançando. aí que está a questão do castelo, né? Por que Santa Teresa usa essa metáfora, né, do castelo, esse símbolo do castelo, né? Isso. É claro que na época que ela viveu era muito comum, né? As pessoas viviam em castelos, né? Era comum. Então a gente tem dois caminhos, né, para pensar o porquê do uso do castelo, né? O primeiro, porque quem mora dentro do castelo é um rei, né? Então vamos pensar assim, né? Então é óbvio que se nós temos o próprio rei dentro de nós, então é forçoso imaginar que a gente tem que ter um castelo dentro de nós, né? Para comportar esse rei. Mas esse símbolo não é o único para falar também da outra questão, que é a alma mesmo em si, né? O castelo possui muitos aposentos, né? Então ela utiliza muito essa referência do castelo por conta desses inúmeros espaços dentro de um castelo, que existem locais, inclusive, que a gente não consegue acessar, né? O castelo é tão grande, tão imenso, que tem cômodos que a gente nem vai. E é exatamente isso que acontece com a nossa alma mesmo, né? A nossa alma ela é tão fragmentada de ambientes tão difíceis de acessar às vezes, que somente a luz divina mesmo para poder nos fazer nos dar essa clareza, né? E aí quando você estava falando sobre essa questão do pecado, né, que não nos permite enxergar, não nos permite perceber, é como se a gente perdesse, quando a gente está em pecado, né, é como se a gente perdesse os receptáculos, assim, para receber essas mensagens, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Antes de sermos materiais, nós somos espirituais, como os anjos, né? A gente não
não trabalha da mesma forma que um anjo, mas nós somos seres espirituais. Deus nos criou como seres espirituais. E, de um modo, a gente abandona isso no nosso dia a dia. A gente esquece dessa vida espiritual. Eu não sei por que a gente faz isso, porque é ela que deveria comandar a nossa vida. Né? Era comum, na época de Santa Teresa, as pessoas tinham vida espiritual e a vida espiritual delas era quem comandava a vida natural. Né? Então, igual você estava falando, né, sobre Santa Teresa que escreveu para as monjas, era comum as pessoas naquela época já estarem na terceira morada, né? Da terceira morada em diante. Então, você pega, por exemplo, essa obra de Santa Teresa, você vai ver que ela perde pouquíssimo tempo com primeira e segunda morada, porque ela parte do pressuposto que você, né? Você já passou disso aí, você não está nem. Eu não preciso perder meu tempo falando isso aqui para você, né? Então, pensa como a nossa sociedade, e não tem muito tempo, né? Porque foi em 1500, como a nossa sociedade perdeu a capacidade de se enxergar como seres espirituais e faz questão de fechar essas portas. Só que se você fecha essas portas, você perde de fato a capacidade de viver uma vida espiritual. Então você vê muita gente falando: eu não consigo entrar no castelo, eu não consigo encontrar a porta do castelo, eu não consigo. Existe uma série de razões para que isso esteja acontecendo, né? Por ignorância, né? Então, a primeira coisa, por ignorância, a pessoa não entende que ela é um ser espiritual. Isso. Ela não entende, ela não sabe o que é ser um ser espiritual. Isso é muito importante. Isso. Primeiro, a beleza, né? Como diz aqui a Santa Teresa, né? Nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma e sua imensa capacidade. Sim. E aí, sua imensa capacidade. E aí, o que acontece? Se a gente perde isso de vista, se a gente perde de vista que a nossa alma é como um castelo, tanto a do justo que está no estado de graça, como a do pecador também é um castelo. Só que a do justo, esse castelo, é um cristal lindíssimo. Um cristal lindíssimo. E as luzes que saem do centro, que é Cristo, invadem o cristal. Pensa no diamante, quando passa uma luz no diamante, e essa luz vai para cima, vai para baixo, vai para os lados. Agora, pinta o diamante de óleo preto, de petróleo. Ela usa essa metáfora de um tecido, é como um tecido, é como um tecido escuro que uma cobre. lona que você... Isso. A luz continua sendo emitida, mas você perde a capacidade de receber. Né? Por quê? Para que a gente não culpe Jesus. Isso é muito importante, porque a alma entra em pecado, ela diz: mas também eu não voltei para a primeira morada, porque também Jesus não emitiu sua luz. Não. Jesus sempre estará agindo no centro da sua alma. Ela fala assim, é porque Jesus não olha para mim, né? Geralmente assim, né? Jesus não olha para mim e tal. Jesus estará lá no centro desse diamante. Agora, você sujou o diamante. Você sujou o diamante. E aí, aí é que é importante. Por quê? Se é verdade, e é verdade, como Santa Teresa prova aqui no Livro das Moradas, primeiros capítulos, que a nossa alma é bela, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus quer habitar em nós não só como Criador, mas como amigo e Pai. Então, o que nós temos que fazer? Viver mais para dentro. Ir mais para dentro. E aí, é por isso que a verdadeira oração é a oração recolhida. E não a oração sem sentido, distraída e aos quatro ventos. A alma... Peraí que balançou tudo aqui. Tá, eu sei. Bati o pé. Eu sempre bato também. Quase caiu tudo. Eu sempre bato também. Mas amor, antes de você entrar nessa questão da oração, que eu já até sei que você já vai puxar... Não. Só pra... Mas tá bom. Não, só para sistematizar, então, o que é esse castelo,
né? O castelo, então, é a nossa alma. Isso e no aí. centro da nossa alma, no mais íntimo e dentro da nossa alma, mais profundo da nossa alma, naquele canto que a gente não faz ideia que existe, lá habita o rei, né? É Lá isso aí. habita Deus. Isso. E então, se a nossa alma, se o castelo é a nossa alma, aí a gente já vai trazendo outras questões que ela aborda, né? Até mesmo para a gente sistematizar aqui. Ela traz também a figura dos empregados do castelo, Isso é muito os importante. funcionários do castelo, né? Quem são os funcionários do castelo? São exatamente as nossas faculdades sensíveis Isso aí. externas e internas, né? Então nós temos as nossas faculdades sensíveis externas, que são sentidos, né? E as faculdades sensíveis internas, né? Imaginação, memória, né? Inteligência, vontade, assim. Então, esses elementos que nos constituem, que constituem o nosso corpo e a Isso. nossa alma, esses elementos são os nossos, como se fossem os nossos funcionários, os nossos empregados. Só que a pessoa que está fora do castelo, o que acontece, e até mesmo aquelas que estão nas primeiras moradas, esses funcionários estão em desordem, né? Eles estão desorganizados. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se a gente leva em consideração, então, isso, que o castelo e as moradas do castelo, que são esses aposentos, né? Que a gente vai percorrer no caminho até chegar a Nosso Senhor, se isso são as moradas do castelo anterior, o que não é o castelo anterior? Isso. Eu acho que antes da gente entrar mesmo, explicando sistematicamente Santa Teresa, é importante a gente falar o que não é o castelo anterior, né? Porque a gente vê muita gente falando sobre isso. O que não é? Não é um mapa do tesouro, né? Não é porque os teólogos sistematizaram um roteiro, primeira, segunda, terceira, junto com Santa Teresa, com base naquilo que Santa Teresa viveu, experimentou, e pegaram a vida dos outros santos e foram encaixando ali até chegar num roteiro mais ou menos seguro do que realmente a alma acontece com a alma quando ela passa por essas moradas. Não é porque isso está sistematizado pelos teólogos que isso se tornou um mapa no qual você, com uma lista de coisas, e se você for cumprindo, ou como se fosse um jogo, você vai passar de etapa e fase, né? Então, isso não é. Não é também um sistema de autoajuda, entendeu? Não é um sistema de psicologismos baratos, Isso. como a Isso. gente vê por aí, entendeu? No qual as pessoas querem se basear nessa questão do autoconhecimento que Santa Teresa fala tanto e é de suma importância, e a gente vai falar sobre isso. É claro que o simbolismo que Santa Teresa traz, que não é uma prerrogativa dela, na verdade, de vários santos usam dos aspectos simbólicos para tratar da vida espiritual. Por quê? Porque tratar da vida espiritual é muito difícil, são coisas que a gente não vê. Então, a gente precisa tentar usar palavras e coisas visíveis para a gente conseguir tentar compreender. Então, os santos, quando vão explicar suas experiências e alguma coisa mais teológica, eles vão usar dos símbolos. Né? E as pessoas, principalmente das áreas de psicologismo, essas coisas assim, elas adoram essas coisas de símbolos simbólicos, aspectos simbólicos, e elas se limitam a enxergar o ensinamento de Santa Teresa a um mero enfim, interpretação simbólica das coisas, o que é muito, muito superficial e muito lamentável, né? Então, não Às é. vezes quer fazer fala em castelo, aí lembra de tijolos, paredes, E começa a tirar um fortaleza, monte força de. interior, isso. Só que É em como um nenhum poema que momento você começa a querer trazer interpretações que nem existem é, ali. aí começa a fazer, como é que é? Começa a dizer, aí começa a estimular as pessoas, ao invés de ir para o confessionário, buscar graça, evitar o pecado, trabalhar contra o pecado, aí diz, você tem que fortalecer o seu eu, quando na É. verdade, né? Então, a gente tem Então, que ter assim, cuidado realmente para separar o tem. joio do trigo, o que E não é. outra coisa, não é um roteiro no qual você vai tentar ficar se encaixando. Isto. Ah, eu faço isso, então eu estou na terceira morada. Isso não existe.
Porque na hora que você faz isso, você já está desmoronando seu castelo, entendeu? Por quê? Porque a base do castelo é a humildade. E a gente entende essa curiosidade natural de saber se você está na primeira, segunda, terceira morada. É um aspecto que é natural, nosso, e é até saudável, vamos dizer assim, até determinado ponto, né? Até a segunda morada, é normal que você queira saber se você realmente está dando os passos certos, né? Santa Teresa, inclusive, ela não ia escrever uma coisa dessa imaginando que as pessoas elas não vão querer experimentar isso. Não, ela sabia, ela quis estimular a vida espiritual das pessoas, né? Só que ela, ao invés de escrever de forma teológica, ela escreveu de uma forma autobiográfica, né? A vida experimental dela de experiência de encontro com Deus. Então, não é para a gente pegar as 7 moradas e ficar tentando se encaixar. Porque a gente vai transformar o que é meio em fim. Isso. E tudo, até mesmo oração, que é uma coisa necessária para a nossa vida espiritual, ela pode se tornar uma coisa inócua ou até um mal se você pegar e ficar persistindo como se fosse meio em si. Isso. Um fim em si mesmo, aliás, porque o meio ele é um meio para chegar até Deus. Agora, não pode ser um fim em si mesmo. Então, eu tenho uma oração, eu acho que já estou tendo oração meditativa. Será que eu estou tendo oração de quietude? Será que eu estou tendo os arroubos? Será que... Entendeu? Então, as pessoas, quando leem Santa Teresa, eu acho importante falar isso. Eu acho que isso precisa ser dito, né? Santa Teresa, ela foi muito mãe mesmo, mãe das almas que ela está dirigindo ali. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela estimula, ela corrige. Então, ao mesmo tempo que ela está falando, por exemplo, para as monjas dela, o que a alma vai experimentar em determinado momento, em determinada morada, em determinado tipo de oração, ao mesmo tempo ela já está cortando as asinhas das monjas que acham que estão tendo isso, sendo que não tem outras características, outras virtudes, porque existe uma relação de crescimento é uma simbiose, né? Então, assim, a humildade é a base de tudo, é a base de tudo. Então, aquilo tudo vai sendo construído em cima da humildade, é como um prédio. Então, se você está chegando num ponto de fazer uma oração, mas em determinado momento você tem uma atitude que demonstra uma falta de humildade, é óbvio que isso não é real, porque essa oração, ela só pode estar construída sobre uma base forte e saudável, que é a humildade. Né? Então, ela faz essas correlações e essas correções o tempo inteiro. Né? Então, é importante dizer o que não é as moradas. Não é um meio seguro, assim, eu vou seguir esse caminho. Não é um processo mecânico. Não é um processo mecânico, não é uma linha reta, porque não é o fato, por exemplo, de você ir comungar todo dia e se confessar toda semana que quer dizer que você está na terceira ou quarta morada. Isso não tem nada a ver. Entendeu? Porque a gente está cheio de gente na igreja que comunga todo domingo, comunga às vezes quase que diariamente, mas não tem frutos espirituais, de vida espiritual, de crescimento espiritual. Por quê? Porque existe uma coisa anterior a isso, que é a disposição da alma em abrir o caminho para a graça agir. Isso. Né? Porque eu comungo, eu confesso, eu não consigo ver o que é que muda minha... Porque você está mudando a ordem das coisas. Você está fazendo aquilo ali não por amor a Deus. Você está fazendo aquilo ali por uma outra questão. Seja porque você só quer cumprir preceito, seja porque você, enfim, quer parecer bonitinho. Daí a gente entra numa coisa que Santa Teresa falou muito importante. São as pessoas que andam em volta do castelo e nunca vão entrar no castelo. São 2 tipos de pessoas, né? Os pecadores empedernidos, que são aqueles que simplesmente vivem no pecado e está muito bem, obrigado. Entendeu? Então, é aquele sujeito que tem a namorada que sempre está cometendo o pecado sexual. Entendeu? Ele né, para ele não faz como tanto fez. Enfim, uma série, não vou ficar citando pecado. Mas é o pecador empedernido.
aquele que não se importa em viver pecado. Ele nunca vai acessar a porta do castelo, não vai entrar no castelo. E o outro, que é o famoso verniz, né? Que é aquele bonzinho, bonitinho, que está na missa no domingo, que está fazendo até as suas obras de ação, de caridade, de ações de caridade, etc, etc, etc. Mas o fim não é Deus, o fim é ele mesmo, né? Então, assim, são pessoas que não vão entrar no castelo, né? E aí a gente estava falando a respeito, aí a gente já entra na questão de como entrar no castelo, né? Afinal de contas, como que entra no castelo, né? Como é que eu acesso a minha alma? E Santa Teresa deixa muito claro, acessar o castelo é através de duas coisas. Confissão, para você, de fato, restabelecer o canal da graça, e oração. E oração. A oração é a porta do castelo. Porque confissão vai permitir que você restabeleça vamos colocar seus receptáculos, né? Que tá tudo como um neurônio, né? Que não tem mais aquele receptor, assim, e aí não vai chegar. Não vai, a energia não vai chegar, vamos colocar E aí, assim. amor, é muito importante você estar falando, só te cortando um pouco, por quê? Porque não é que amanhã nós vamos sair aqui da live, amanhã a gente vai procurar a confissão para que a gente entre como... Mecânico. Com o fim de entrar na... Então, amanhã eu vou fazer a confissão, vou abandonar meu pecado. Tá ótimo, é isso mesmo. Mas você tem que fazer isso não apenas para mostrar o certificado de que está na primeira morada. É isso que a Sabrina está falando aqui, porque senão vira coisa mecânica. E a gente nem percebe que está fazendo esse movimento mecânico, que está usando as moradas para ganhar títulos. Às vezes para a gente mesmo, que bom, agora eu estou na primeira morada. Não, você vai fazer isto por quê? Porque você primeiro odeia o pecado, porque o pecado faz mais mal a Deus e mal a você. Você vai entrar na primeira morada não porque você quer, não porque você é importante para você estar na primeira morada. Não, não, não. Você vai entrar na primeira morada confessando e começando a ter uma vida de oração, que é voltar para dentro de si mesmo, que é ali que está Jesus, para Deus, para glorificar a Deus, para Deus. Por quê? Porque aí, então, você vai passar por todas as moradas sem sequer perceber que está passando por elas. Porque as moradas, é claro que é importante, porque senão também a gente pode pegar o livro de Santa Teresa e deixar para lá. Para que ela descreveu isso tudo aqui? As características, os perigos. Mas ela escreveu isso aqui para que você, para mostrar para você que subir nas moradas não é só subir nas moradas. Subir nas moradas é, antes de tudo, em primeiro lugar, subir no amor de Deus. Não, ela deixa no dia que você começar, aí que está o problema, no dia que você começar, vou ler aqui. Agora eu descobri que na terceira morada a alma já está, na segunda morada a alma já está fazendo meditação. Aí você começa a meditar. Mas se o seu amor a Deus não acompanhou essa maturidade meditativa, se primeiro não veio o amor a Deus, já começou a ficar mecânico. Não, a santidade, o que é santidade, né? Santidade é amar. Amar. É isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E ao seu próximo como a ti mesmo, né? A ti mesmo, isso aí. É exatamente isso. Isso é santidade. Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai fazer todas as suas vontades. E aí todos os outros conceitos de santidade se derivam disso. De amor, né? Amar, amar, amar. E nós não devemos subestimar isso, porque a gente acha que a gente ama, a gente não sabe o que é amor. Nós não sabemos o que é amar, porque a gente acha que amor é aquilo que a gente sente pelo nosso cônjuge, que a gente sente pelos nossos filhos, que a gente sente pelo nosso amigo. E não é só isso. Não. Vai muito além disso. Vai muito além disso, né? Ama aquele que é capaz de dar a sua vida pelo outro. Né? Quem de nós vai ter capacidade hoje de dar a sua vida pelo outro? Né? Então, é só mais ou menos para a gente ter uma ideia
que essa questão, nada na vida espiritual, ela é óbvia, Claro. e nada na vida espiritual deve ser subestimado. Não é porque nós não vemos, nem ouvimos, que as coisas não existem. Infelizmente, nós perdemos a capacidade, às vezes, de acreditar nisso, porque estamos tão entorpecidos, os nossos funcionários do castelo, dos nossos castelos, eles estão tão entorpecidos, adormecidos ou birutas, né, como uma agulha de uma bússola que está enlouquecida, que nós não somos capazes de compreender, por exemplo, que Jesus é uma pessoa. Né? É uma pessoa. Não é porque nós não vemos, né? Porque é difícil para nós. Nós estamos cercados de coisas materiais, então é difícil para nós entendermos, compreendermos, enxergarmos, aceitarmos isso. Que Jesus é uma pessoa que se relaciona conosco e que quer se relacionar conosco. E se relaciona conosco através desse contato íntimo que fazemos dentro de nós. Não vai vir um contato externo. Não é isso é importante falar. Porque santidade é um processo de interiorização constante. Você vai encontrar Jesus também, dentro. E outra coisa também importante dizer é o seguinte: amar a Deus é um esforço que faz na nossa inteligência, até que a gente consiga, de fato, usar as outras faculdades todas para amar também, até que você consiga sentir o teu coração vibrar de amor. Antes disso, o amar a Deus é um ato de inteligência. Então, é um ato de decisão de amar alguém que você não vê, mas que está lá. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade tremenda de compreender isso, de estabelecer, mas eu não consigo ter vida espiritual, não consigo, porque no fundo, ela não consegue conceber a figura de Nosso Senhor como uma pessoa. E aí é muito interessante esse uso o recurso da imaginação, né, que Santa Teresa nos ensina para fazer o trabalho de oração meditativa, etc, etc. É por isso que nós usamos tanto os crucifixos com a imagem de Nosso Senhor, para que a gente não perca de vista, nós somos falhos. E os sentidos externos que Deus nos deu, visão, audição, tato, tudo isso é para ser utilizado para a gente encontrar Jesus. Não é para a gente usar com as besteiras, igual a gente faz, né? Nós hoje usamos a inteligência, nossa inteligência, para as coisas meramente materiais. Então, assim, não é que nós não usamos a inteligência para o bem, né? Nós usamos. Nós cuidamos da nossa saúde, né? Nós tomamos remédio para evitar a doença, nós estudamos para ter uma profissão melhor, né? Nós lutamos por um emprego melhor, mais digno, mas isso tudo é meramente material e só reforça essa visão que a gente tem de seres assim, materiais, entendeu? Só que a gente não usa a nossa inteligência para a nossa vida espiritual. A gente não usa. As pessoas não usam. Se elas não usam a inteligência para a vida espiritual, elas não vão ter essa capacidade de amar a Nosso Senhor. Porque elas não vão conseguir conhecer Nosso Senhor. Porque a gente não ama o que a gente não conhece. A gente não tem condição de amar quem a gente não conhece. Infelizmente, as pessoas não falam mais de Deus. Antigamente, era comum, a sociedade toda vivia, a cosmovisão da sociedade antigamente era cristã católica e pronto, acabou. Então, as pessoas elas viviam a vida o tempo todo dando glórias a Deus por tudo. Se acontece uma coisa boa, porque Deus mandou. Se acontece uma coisa ruim, é porque também Deus mandou por alguma razão. E o tempo todo a gente está com a vida espiritual sendo remexida dentro de nós. Só que agora Deus foi escondido de nós. E aí a gente tem dificuldade de conhecê-lo. Né? A gente estava até conversando hoje sobre isso.
sobre essa questão de que, infelizmente, hoje, para conhecer um pouco mais sobre nosso Senhor, a gente tem que, às vezes, gastar, investir financeiramente para comprar um livro, porque antigamente essas coisas eram ditas nas igrejas, né? Vida espiritual. Hoje em dia a gente não vê mais, é difícil. Então, conhecer de fato, entender o que é uma homilia de fato, entender o que Jesus quis dizer de fato naquela passagem X, Y, Z, compreender uma série de outras coisas, enfim, isso vai nos tornando íntimos, né? Vai fazendo com que a gente conheça. Hoje a gente depende de um milagre, praticamente um milagre, para que Jesus vá se mostrando de fato quem ele é, para que a gente possa, né, querer estar mais perto dele. E hoje eu percebo a importância de Nossa Senhora, sabe? Amor, deixa eu só Hoje fechar aqui a questão do vento, que eu já volto. tá, Um minutinho. tá. Posso falar? Não, você pode falando, Então continua que eu... tá bom. É que hoje hoje eu percebo, né, a importância de Nossa Senhora, assim, porque ninguém conheceu tanto Nosso Senhor Jesus como Nossa Senhora, né, que o carregou no ventre, que teve toda a intimidade desde quando ele era bebê, de ter passado por todos os processos de ensino, de educação, de tê-lo visto crescer, enfim, de ter vivido com ele durante 30 anos, né, e ter padecido com ele na cruz, né, no Calvário. Então, assim, hoje eu vejo que Nossa Senhora, ela é responsável por nos trazer a figura de Jesus para que Jesus se torne mais íntimo nosso, porque a gente não consegue mais ter as informações. Infelizmente, nós estamos limitados, nós estamos perdendo os canais. Podemos dizer assim, praticamente, nós estamos perdendo os canais de conexão com o nosso Senhor, porque a gente já está conseguindo, inclusive, enxergar isso através até da dificuldade do sacramento. Eu estava falando, amor, que a figura de Nossa Senhora hoje é muito importante, porque ninguém teve vida tão íntima com Nosso Senhor como ela, né? E se hoje a gente não consegue conhecer Nosso Senhor, para que a gente possa querer amá-lo, ela se encarrega de vir de alguma forma nos ajudar em relação a isso, né? Porque ela como nossa mãe, ela não vai deixar que nós sejamos como órfãos, né? Ela não nos vai abandonar em relação a isso. Bem, a gente fez essa curva para falar uma outra coisa, e agora a gente volta para a questão da oração, né? Que a oração que é outra porta do castelo, e que Santa Teresa deixa muito claro que uma alma que não tem oração é como um paralítico. Ela fala exatamente essa expressão. Se quer ver, se você me permitir aqui, amor, olha, por exemplo, ela diz assim: voltando agora ao nosso agradável e maravilhoso castelo, vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Então as pessoas perguntam: como penetrar, como entrar no castelo da minha alma? Como tomar posse da beleza da minha alma, da dignidade da minha alma? Como tomar posse de mim mesmo? Parece disparate falar assim, porque se a alma é o castelo, olha só, a gente disse que a alma é o castelo, então, tá vendo? A gente não se afastou de Santa Teresa. Se a alma é o castelo, claro está que não entra nele, sendo ambos uma coisa só. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer alguém que entra numa sala onde já se encontra. O que ela está dizendo é o seguinte: se a sua alma é o castelo, por que eu falo que devo entrar no castelo se a minha alma já está comigo, se eu já estou dentro? Uhum. Aí ela continua, né? Mas ficai sabendo, a grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Né? Então, a pessoa que está em pecado mortal, ela também está no castelo, mas está de outra maneira.
Uma pessoa em graça também está no castelo, mas está de outra maneira. Então ela diz assim: muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Ou seja, a porta está lá e a pessoa está em frente. Por quê? Porque o castelo, é bonita essa imagem, porque o castelo, você pensar num castelo medieval, o que é o castelo? Não é só a parte edificada, é a parte edificada com os muros, mas é também aquele jardim exterior. Uhum. Isso tudo é castelo. Não tem interesse em entrar nele. Não sabem o que existe nessa esplêndida mansão. Nem quem mora nela. Olha só, ela diz: por que as almas não têm interesse em entrar na primeira morada, entrar no castelo? Porque elas não sabem a esplêndida mansão que é a alma, e pior, elas não sabem quem é que mora lá dentro. Isso é importante por quê? Porque nós que vivemos numa sociedade hollywoodiana, muito cinematográfica, que a imaginação é importante, mas que abusa da imaginação, a gente sempre vê os filmes de Nosso Senhor lá no céu. Claro, Nosso Senhor Jesus está lá no céu. Só que Jesus que está no céu, nós só vamos ver e nos relacionar com ele depois da morte. Mas existe esse mesmo Jesus que está dentro da sua alma. E aí as pessoas ficam o quê? Ao invés de buscar o Jesus cada vez dentro, estão buscando cada vez fora. Às vezes até no alto, não tem problema. Você pode até, no momento da oração, olhar para o alto, porque, claro, nosso Senhor está no céu. Mas lá do céu, a partir do céu, ele vai no interior da sua alma. Então, no céu nós vamos encontrar Jesus depois da morte, mas enquanto estamos vivos, o nosso encontro com o nosso Senhor é principalmente feito dentro de nós. Então nós ignoramos o rei que mora no castelo, porque quem está rondando as redondezas do castelo simplesmente ignora que lá dentro tem um rei, uma rainha que quer dar tudo para nós, são belíssimos. É porque ignora o que tem dentro. E se ilude muito com o que está fora. Se ilude muito com o que está fora. Ela continua. Não sabem o que existe nessa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que contém. Aí ela diz: não ouvistes dizer que alguns livros de oração aconselham a alma a entrar dentro de si mesma? Olha só. Não ouviste? Ela está perguntando para as irmãs. Vocês não ouviram dizer que os livros de oração pedem para a gente entrar dentro da gente mesmo? E o que é esse ato de entrar dentro da gente mesmo? Orar. Uhum. Esse é o meu pensamento. Ela diz, aí ela continua. Uma pessoa muito... Eu acho que é importante, amor, a gente ler essa. Ela diz, uma pessoa muito douta, ela diz, dizia-me há pouco tempo que as almas sem oração são semelhantes a um corpo entrevado ou paralítico. Uhum. Porque pensa no que é o corpo paralítico. Ele não caminha. Não caminha. Então, sem oração, você não caminha. Isso aí. Agora, aí diz ela, embora tenha pés e mãos, não os pode mover. É bem verdade. Há almas tão enfermas e tão mergulhadas nas coisas exteriores. Olha aqui, Olha por que a oração é um antídoto. Não, é o único. É a porta que faz você entrar e, ao mesmo tempo, é o remédio contra o que está fora. Sim. É o que garante que você não cai, né? Não sai. Que você não vai se prender pelas ilusões do fora. Ela diz, há almas tão enfermas e tão mergulhadas nas coisas exteriores que dão a impressão de não haver remédio nem possibilidade de as fazer entrar em si mesmas. Então, entrar no castelo é entrar em si mesmo em oração. É tal a força do costume de tratarem continuamente com as sevandijas, ou seja, com as impurezas e as feras das cercanias do castelo,
que já se tornaram, por assim dizer, semelhantes a elas. Quer dizer, as pessoas que ficam vivendo o mundo exterior, que ficam vivendo os prazeres do mundo, pecado, 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 se tornarão pecado. Uhum. Quem farelo come se torna porco. Não atirai pérolas aos porcos, porque eles não sabem o seu valor. Embora tão ricas de natureza, capazes de conversar com o próprio Deus, não há remédio que lhes valha. Se não procuram entender e remediar sua extrema miséria olhando para si, tornam-se estátuas de sal, como aconteceu à mulher de Ló, por voltar a cabeça e olhar para trás. Aí que está o detalhe. A gente começa a ter uma vida interior, entra na primeira morada, mas começa a sentir saudade do mundo. Olha para trás. É o Porque a famoso oração... mundano, né? É isso aí. Aí, É o famoso então tá. mundano. Essa coisa de sentir saudade do mundo, quer dizer, ai, aquela música de pagode que eu ouvia, mas eu decidi seguir Jesus mesmo, de fato, entrar na morada. Ah, mas não convém que eu escute, mas eu estou com saudade, eu vou escutar mais uma vez. Aquele samba, aquela rodinha de samba que... Não é? Enfim, aí amor, é uma coisa. você Aí vai ela diz continuar assim, lendo? ela diz assim, porque é importante. Pelo que entendo de Santa Teresa, a porta para entrar neste castelo, porta para entrar. Pessoal, como é que eu faço para entrar na primeira morada? Está aqui. Pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração. Ela vai mais. Não é qualquer oração. A meditação. Ela fala uma coisa muito engraçada, né? Deus me livre viver só de oração vocal. Vocês não estão pensando que é oração vocal, né? Não, ela vai falar aqui, ó, que nenhum cristão faça a oração meramente vocal. Meramente vocal. Meramente vocal. Aí ela diz, como se estivesse conversando com um estranho. Porque Deus é nosso amigo e pai. E quando você vai pedir uma coisa para o seu pai, o jeito certo, a boa etiqueta determina que no mesmo ato de petição, no mesmo ato de falar, você se concentre no que você está falando. É o tal do ato da inteligência. É isso aí. O problema você reflita é no que você está falando. Então, para a gente simplificar, o que é a meditação, professor, e Sabrina, porque até hoje eu rezei o Pai Nosso meio automático, meio da boca para fora, rezei é refletir no que você está rezando. Refletir no seu diálogo com Jesus. As pessoas, às vezes, conversam com Jesus, não sabem se está falando certo, se não está falando certo, não pensam no que está falando. Tem que refletir, tem que meditar. Aí a gente pensa duas coisas, né? Existem as orações que a gente faz que são, vamos dizer assim, como formais, assim, né? Aquele Pai Nosso, às vezes, com a família que você faz, né? Ah, não tem problema. Não Uma tem oração problema. de um terço com a família, que aí você está fazendo coletivamente, é muito difícil você fazer meditação. Não, mas veja bem, nós estamos falando de oração. Mas, então, esse tipo de oração, ela também tem o seu mérito, né? Não é, por exemplo, você está cansado à noite, assim, aquela última Ave Maria que você faz, não é que não tenha o seu mérito, né? Mesmo porque eu até falo isso com você, né? A gente é tão miserável e eu acho assim que Nossa Senhora ela é tão bondosa e amorosa que ela, com essa preocupação incessante dela de nos aproximarmos a Jesus, né? De nos ensinar a estar mais próximo a Jesus, ela coleta tudo o pouquinho que você tem, claro. do jeito que você tem, claro. E ela dá um jeito de arrumar isso e botar lá. Né? Então, assim, isso não é que não tenha mérito, né? Então, alguém possa perguntar assim, então aquela Pai Nosso que a gente reza. Não é que não tenha mérito, mas ela é uma oração extremamente limitada, é uma oração, não é que você vai deixar de fazer essas orações com a família, porque quando você faz orações com a família, na igreja,
né? Você não está meditando, você está fazendo oração, né, de uma forma coletiva, caridosa e tal. Da mesma forma, por exemplo, que nos próprios mosteiros, eles têm as orações lá, as horas canônicas que eles têm que fazer, e durante as horas canônicas eles não estão meditando, né? Eles estão fazendo a oração do jeito que é, liturgicamente e tal, como um cumprimento mesmo de obrigação. Não que esse cumprimento de obrigação seja uma coisa só que está fazendo por fazer, mas tem o seu mérito, tem o seu valor, mas eles têm o momento de entrar dentro de si para fazer essa oração meditativa, que na verdade eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi do Frei Patrício, né, que é carmelita, e ele fala exatamente sobre isso, né? O que é oração? Né? Oração é a coisa mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, né? É mais fácil porque você vai conversar, é um trato de amizade com alguém. A oração é um trato de amizade íntima com alguém. Agora, é difícil, por quê? Porque a gente tem uma série de limitações, né? A gente precisa entender quem é essa pessoa que a gente fala, né? O porquê que a gente está falando, o que a gente está falando, entendeu? Porque, Jesus, eu estou sofrendo, né? Eu estou passando por dificuldade financeira, abre as portas de um emprego para mim, e não sei o quê. Veja bem, gente, olha, não podemos esquecer que Jesus, ele é uma pessoa. Imagine você, uma pessoa também, e fosse só procurado por interesse. Entende? Imagina. Então, imagina você você às vezes é uma pessoa rica, por exemplo, e seus amigos só te procuram para pegar dinheiro emprestado, para quebrar um galho seu. Então, é óbvio que você não vai se sentir confortável de estar com essa pessoa, porque essa pessoa ela não quer um relacionamento sincero contigo. E Jesus ele não arromba a porta, né? Ele bate na porta com delicadeza. Se a porta estiver aberta, ele entra. Então as pessoas elas têm que ter essa capacidade de enxergar Jesus realmente como uma pessoa. Foi bom, uma pessoa amor, divina. você usar essa comparação, porque alguém que é rico, né? O filho que chega para o pai rico, sempre, quebrei o carro, preciso de mais dinheiro. Agora, veja, imagina o filho que chega para o pai rico e diz, pai, se o senhor pode, me ensina a te amar mais. Uhum. É porque o nosso fim é esse. Para que Jesus te criou? Então, esse é um pedido espiritual. Olha, a igreja sempre disse que pedir coisas materiais em si não é ruim, desde que você coloque uma cláusula condicional aí, desde que esta seja a vontade de Deus. Então, a mãe pode pedir que Jesus retire um câncer de medula, uma leucemia de um filho? Pode, claro. Pode, mas desde que ela, no final da oração ou no início, se lembre de dizer para Jesus, Jesus, para que eu existo? Para servi-lo, amá-lo, louvá-lo nesta vida, para gozá-lo eternamente na outra e buscar na minha vida a vossa vontade. Buscar na minha vida a vossa vontade. A gente faz esses exercícios espirituais, fala da alma, fala das moradas, para em tudo descobrir a vontade de Deus na minha vida. Se a vontade de Deus para a minha vida for isto, será feita essa. Então, tudo tem que ser conforme a vontade de Deus. Isso aí me faz lembrar muito. Isso é muito difícil. Um salmo das laudes. Tem um salmo das laudes que eu sempre choro, que é exatamente do homem doente, que ele está muito doente, sente muitas dores e sofre, e etc, 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 etc. E aí ele fala o seguinte, olha a forma como ele pede para Deus o curar. Ele fala, porque depois da minha morte, eu não mais poderei louvar a Deus. Né? Então, assim, me cura para que eu possa continuar durante a minha vida, né? Rendendo glórias e louvores. Ai, é tão lindo isso. E então, o problema é que a gente
perdeu essa capacidade de entender que nós somos espirituais. Claro. Antes de materiais, somos espirituais. Você vê que é a base principal. Os bens materiais estão submetidos aos espirituais. Submetidos aos espirituais. Então, assim, se você quer ter saúde, sim, tenha saúde, mas tem uma razão de você ter saúde, porque você possa, de fato, viver aqui enquanto estiver vivendo, fazer a sua vida render louvores e glória todos os dias, todos os dias. Que todos os dias sua vida seja um louvor, uma vida de louvor, né? Como Santa Elizabeth Trindade fala de forma belíssima, né? Um louvor de glória. Um louvor de glória. Agora, amor, essa questão eu só queria retomar aqui na primeira morada, e talvez a gente pode até, de repente, se você achar encaminhando, né? Não, a gente acaba não falando exatamente o que é a primeira morada. Então, antes de você pegar o texto, né, da Santa Teresa, o que é, afinal, então, a primeira morada? É o ambiente que está meio sem contorno ainda definido no castelo. Isso. Que é como você falou, o castelo. O castelo não tem só aquela parte dos aposentos, né? Lá dentro, assim, tem aquela parte meio que externa, que você não sabe se está dentro ou se está fora. É uma coisa meio lá e meio cá. Quer dizer, a primeira morada é aquele local mais baixo, Santa Teresa diz, é o mais baixo. E que está cercado de animais peçonhentos, que está cercado de coisas, né, de vermes, e etc, etc, etc. E a gente que está mergulhado nesse ambiente, então você vê que é uma morada muito instável, porque a qualquer momento você sai dela, você está dentro e você pode estar fora. Por isso tem muita gente que fala assim, mas eu toda hora saio do castelo. Né? Então, saiu do castelo, você volta à confissão, oração, e volta. Isso aí. Volta, e aí... Isso é claro, né? Porque você ficou uma vida praticamente inteira cometendo pecado mortal, se relacionando com as coisas fora do castelo, ao redor do castelo, com aqueles vermes, com aquelas bestas, com aquelas feras, se relacionando só com o que não presta. Se tornou bestial, praticamente. Animaliza. Aí você, de repente, se confessa, entra no estado de graça, começa a oração meditativa, recolhe para dentro de si mesmo, está na primeira morada. Só que alguma coisa desse mundo exterior você leva. Não, ela fala que você entra no castelo... Você já entra com esses vermes todos. É isso aí. Aí. Alguma luz você... E aí, quais são os vermes, né? Quais são os vermes? Né? Pecado mortal. São esses comportamentos, esses vícios... As paixões. Essas paixões desordenadas. Então, é o cara que vai lá, se confessou, bonitinho, tá fazendo oração, mas no primeiro convite do amigo para ir numa balada, numa boate, o cara não aguenta e vai. Isso aí. Então, você vê que é um comportamento... Isso aí. Aí, o que Santa Teresa propõe para que a pessoa se estabilize, por assim dizer, na primeira morada e, quem sabe, vá subindo e daqui a pouquinho, por amor a Deus, ela já está aí avançando mais. Primeira coisa, pecado mortal. A pessoa que começa dá o primeiro passo. Ela precisa se meditar. Então, vamos sistematizar. Como é que a pessoa entra na primeira morada? Fazendo uma boa e válida confissão e voltando para a graça. E mais, vivendo em oração mais recolhida. Oração recolhida quer dizer solidão e silêncio. O silêncio é o grande aliado da graça. O grande literato francês Georges Bernanos diz uma coisa muito bonita. Que curiosa expressão, guardar silêncio. Que curiosa expressão. Não somos nós que guardamos o silêncio, é o silêncio que nos guarda. E aí, isso é muito comum. Silêncio e recolhimento. Silêncio, e aí solidão. É muito comum as pessoas perguntarem assim, mas como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Já recebi várias vezes essas perguntas. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Bem, a primeira coisa
é que no barulho que você vive, você não vai escutá-lo, porque, de fato, Deus sussurra, né? É um sussurro muito suave, é como uma brisa, Isso aí. muito suave. Você vai ter Então, o colóquio. No assim, final da meditação, você tem o colóquio para o nosso. você não vai ficar. Você vive num ambiente barulhento. E quando a gente fala barulhento, não é só o barulho físico que entra pelo ouvido, esse também, mas é o barulho interior. Uhum. Né? Nós Não, somos tem pessoas isso também. agitadas, né? Nós somos Martas agitadas, agitadas, Então, agitadas. eu acho importante que as pessoas tenham um momento do dia, pede licença ao esposo, aos filhos, se possível. Quando os filhos dormirem, num primeiro momento, nós que estamos agitados, a gente acabou de vir do mundo, encosta a porta do seu quarto. É importante esse movimento, que isso vai, essas coisas Não, exteriores. de Desliga tudo, fecha um fato, pouquinho a janela, deixa esses silêncio. sentidos, para a gente começar a compreender o silêncio, de fato é necessário a pessoa. E se eu não tenho condições de fazer isso durante o dia, porque tem filhos, acorde um pouco mais Mais cedo, cedo, se antes for, dos outros, antes do né? grande trânsito, né? E Agora, estabeleça esse silêncio. isso é muito importante. Então, a gente vê assim, confissão entrou na primeira morada. A primeira morada, como você entrou na primeira morada com muitos vermes que te acompanham, com suas paixões desenfreadas, que estão te levando que podem te morder a qualquer momento. O que é a mordida? É te levar ao pecado mortal? Então, Santa Teresa diz, então é simples. Tome ódio do pecado mortal. Use sua inteligência, como a Sabrina falou aqui agora, use a sua inteligência para Deus. E como é que eu tomo ódio, Leonardo, do pecado mortal? Compreendendo a essência do pecado, de um pecado. O que é um pecado? Compreendendo as consequências dele. E, primeiro, o que ele é? Por quê? Porque o demônio ele tem uma esperteza muito grande, e ele fez isso com Eva, de fazer passar o pecado como bem. Uhum. Por quê? Porque o demônio ele explora a sua imaginação, porque na imaginação tem erro, na inteligência não tem. Uhum. Conhecer as coisas na sua essência, na sua profundidade, é inteligir. A palavra inteligência quer dizer intus legere, ler dentro. Quero ler dentro do pecado. O que de fato é o pecado? Não o que o demônio me apresenta que o pecado é, que ele vai dizer que é bom. Uhum. Sempre o pecado vai estar revestido De bom. Não, faz isso, de não tem bom, de coisa problema. boa, Não né, tem de um problema. bem. Deus vai te perdoar. Deus vai, não vai ter problema. Amanhã você se Geralmente, converte. no mundo materialista como está o nosso, o pecado geralmente ele está revestido de um bem, né? De um bem, muito ligado aos bens. Agora virou virtude. Agora, o fato é o seguinte, bom, então, entendi. Então, entrei na primeira morada, a primeira coisa assim, uma das grandes coisas que eu posso fazer é ter uma oração de maior qualidade, meditar. Oração de maior qualidade. Meditar. E meditar o quê? O pecado mortal. Santa Teresa isso muito claro. Pecado mortal. Você tem que por que meditar? Porque, como a meditação também é primeiro, não é só isso. É primeiro um trabalho da inteligência que reflete sobre ponto. Você está refletindo sobre um detalhe qualquer. Sua inteligência está agindo. Eu quero compreender isso. Meditar é tentar compreender uma coisa. Isso é meditar. Só que, qual é a diferença de um cientista, de um filósofo, para uma pessoa espiritual, para uma pessoa que quer viver para Jesus? A diferença é que no final da meditação eu proponho um propósito prático. Então, já que eu compreendi que o pecado é isso, de fato é isto, então agora meu propósito é esse. A partir de agora não vai ter mais pecado mortal e vou contar com a graça de Deus. Aí o propósito, não faço mais aquele pecado sexual, não faço mais aquele pecado de inveja, não faço mais aquele pecado que até agora eu vinha cometendo, porque olha o que o pecado faz com a minha alma. Olha as consequências do pecado. O demônio até hoje me enganou. E, então,
Amor, se você me permitir... Ter conhecimento do pecado. E o que o Mas, pecado faz, faz a gente perder isso aí. essa capacidade de receber a mensagem que vem de Deus, né? Isso aí. Não só isso, como uma das coisas mais chocantes, eu não estou nem falando, eu não estou nem entrando na meditação do pecado em si, que é pensar nas ofensas a Nosso Senhor na cruz, etc. Eu não estou entrando ainda nisso. A gente está falando da consequência imediata agora aqui, né? O que a gente sente em nós aqui, que é essa perda dessa capacidade de receber a graça, de receber, de ter uma vida espiritual e, principalmente, nos tornar inimigos de Deus de uma forma que a gente não consegue compreender. Não. Para a gente tentar compreender isso, é o seguinte: é só imaginar, e aí a gente entra nesse processo de usar da imaginação, né? Meditando nesse processo do pecado, que se eu morrer nessa condição, se eu morrer exatamente agora, nessa condição de pecado mortal, nesse momento eu estou me colocando como inimiga de Deus. Não é que Deus me condena, eu me condeno. Eu me coloquei ele só referenda a sentença. Ele só referenda. Eu estou me colocando. Veja bem, às vezes a gente comete um pecado mortal e a gente não consegue compreender o que é isso. Por isso a importância da meditação, para a gente compreender o que é a malícia de um pecado. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, amor, eu quero ensinar as pessoas, não eu, longe de mim. Agora eu vou me servir de um santo que foi o mestre de Santa Teresa também. Santo Inácio de Loyola. Não, amor, mas antes, deixa isso aí para o final, como um exercício que a gente vai deixar. Senão a gente entra nisso aí, porque a ideia de cada live dessa é que a gente, ao final, faça um exercício, né? A gente explique como a pessoa vai fazer esse exercício, em casa ela vai fazer esse exercício, né? Mas antes da gente entrar falando, porque eu acho que um dos deveres de casa é exatamente esse, meditar sobre a morte, é explicar o porquê da importância de meditar sobre o pecado e sobre a morte. Porque o que acontece? Na primeira morada, a pessoa ainda está muito fraca espiritualmente. Então, ela precisa de um combustível forte o suficiente para fazer com que ela se mova para a segunda morada. Porque ela não tiver um impulso inicial, como um foguete que precisa sair daqui e ir para a Lua, ela não consegue passar. Ela está muito fraca. Lembra disso. É como uma bússola quebrada. Ela está sem norte. A gente precisa equalizar as coisas, né? Regularizar os ponteiros, vamos dizer assim, né? E o que acontece? O assunto principal, a virtude principal da pessoa da primeira morada é o temor. É o temor, mas é aquele temor inicial, né? Que é aquele temor de ir para o inferno, literalmente ir para o inferno. Então, se hoje eu vou me mover para ir para frente, para chegar na segunda morada, eu vou, porque eu estou na primeira morada, estou enfraquecida, não consigo amar ainda direito, não entendo quem é Deus suficientemente para amá-lo, para aceitá-lo, é usar o combustível do medo, literalmente do medo do inferno. É o medo do inferno que vai me mover. E não tem problema nenhum nisso, porque as pessoas acham assim, mas isso é muito mecânico. Só um minutinho que eu vou atender. Eu acho que é o Matheus que está aí. Os nossos filhotes estão aqui. Mas o que a Sabrina está falando é muito sério, quer dizer, essa meditação, nesses dois pontos principais, o pecado e o inferno. Né? O pecado para a gente saber o quanto desagrada a Deus. E o inferno para a gente saber as consequências, né, dos nossos atos. Porque assim...
voltando aqui, as pessoas elas podem achar que é forçoso usar desse tipo de recurso. Ah, mas nossa, eu vou viver vida espiritual Deixa eu pegar porque uma água. eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Não tem problema a gente começar a nossa vida espiritual pensando nisso, porque esse é o primeiro motor mesmo. É o que faz a gente meio que tomar pavor, aprender a tomar pavor do pecado mortal, que é aquele que de fato nos torna inimigos de Deus. Né? Alguém, eu acho que no Instagram, perguntou ali, quando a gente estava falando sobre a imagem e semelhança de Deus, mas no pecado original a gente não perde isso. Na verdade, a gente deixa de ser semelhante a Deus, né, com o pecado. Então, e cada vez que a gente peca, menos semelhante a Deus nos tornamos e mais semelhante a uma mera criatura, um mero animal, né? Então, a ideia é deixar de viver como animais para nos tornarmos seres espirituais, como realmente nós somos. Né? Essa é a ideia do primeiro para o segundo, para a segunda morada. Né? Então, esse motor inicial que a gente deve utilizar, não precisa ter medo de utilizar isso como vamos dizer assim, um combustível para tentar seguir adiante, que é essa questão de medo da morte, medo de ir para o inferno. Não temos problema nenhum com isso. Vamos usar esse recurso sim, mesmo porque é uma verdade. Se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno e não tem conversa. Porque a tua alma vai literalmente congelar naquele momento. Você não vai poder falar mais nada. Você não vai ter recursos para se defender mais. Não tem. Morreu em pecado mortal, acabou. Veja bem, é um recurso pedagógico que nós temos. Sabe por quê, pessoal? Porque para uma ação tão deletéria e inteligente do demônio na primeira morada, sem essas meditações mais fortes, a gente não tem avanço. É porque a pessoa ela não tem a vontade. A meditação é forte. Eu Olha sei a que os temas são pessoa. fortes. Não, e olha o perfil da pessoa que entra na primeira morada. Inteligência, usa zero. Vamos pensar nos dias de hoje. Vamos pensar agora na nossa realidade, né? Pessoas zero de inteligência, incapazes de fazer qualquer processo cognitivo mais, porque tudo é dado de mão beijada na internet, né? Com a vontade fraquíssima, não vamos entrar nesses méritos do porquê, mas vontade fraquíssima. Então, inteligência fraca, vontade fraca. Com isso, impossível prosseguir numa vida espiritual. Então, o que a gente precisa fazer nessa primeira morada, para garantir que a gente tente seguir para a segunda morada, é o quê? É fortalecer a nossa inteligência e a nossa vontade. A gente não pode esquecer que a gente falou aqui, e aí repassando já para seguir para a conclusão. Uhum. Amar a Deus, a princípio, é um ato da inteligência. Quando a gente tiver mais evoluído espiritualmente, a nossa vontade vai estar muito mais centrada em amar a Deus também. Porque hoje, por exemplo, se eu vou na missa todo domingo, eu faço porque minha inteligência fala, você tem que ir. Às vezes a vontade não quer, a vontade quer estar estirada no sofá. Até que a gente esteja numa morada, num crescimento espiritual a ponto nossa vontade já está totalmente integrada, a gente vai fazer muito esforço intelectual. Não tem jeito. É um processo mesmo. É como se você estivesse construindo um relacionamento com alguém que você acabou de conhecer. Como se você fosse casar com um desconhecido. Você vai ter que fazer um ato de esforço mesmo, voluntário, da inteligência, para desenvolver esse amor, esse sentimento. Né? Uma outra coisa que a gente precisa fazer para conseguir imaginar seguir na vida espiritual é ajudar, fazer o nosso trabalho também, né? Tipo, limpar a nossa memória, né? Claro que a memória a gente não consegue apagar as coisas, tá na memória, tá. Mas a gente pode estancar, vamos dizer assim, o sangramento. Né? Então, a gente precisa estancar as fontes que nos levam a ter determinadas memórias, né? Alguém perguntou aqui, eu acho que no YouTube, sobre o processo da imaginação, né? Como é que a imaginação entra nesse processo espiritual? A imaginação tem muita importância. Ele é um dos funcionários seus do castelo, da tua alma. Então, você precisa encher a tua imaginação
com as coisas espirituais. Por isso a importância das leituras espirituais, né? Para que a gente superabunde informações espirituais na tua cabeça, para que você tenha matéria para inteligir, para que você tenha matéria para meditar, para que você tenha matéria para lembrar, e para que sua memória ela fique ocupada e não perca tempo em ficar acessando coisas do teu passado, que isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito na segunda morada, que a gente vai falar amanhã, e o demônio faz, né? Eu não vou antecipar, mas é essa coisa de ficar o tempo todo trazendo a memória. Então, precisamos bloquear um pouco isso. Como é que a gente faz esse bloqueio? Superabundando informações espirituais. Trazer muita leitura espiritual, trazer muito recurso espiritual para a nossa vida, no nosso dia a dia. Porque enquanto a gente vai enchendo a nossa imaginação com bobagens do mundo, a gente não vai estancar não vai tapar experimento, não vai estancar, né? A gente vai continuar como um aleijado mesmo, assim, andando de muleta, né? E aí, só para a gente já seguir mesmo para o final, amor, é como se fosse, usando um termo mais moderno, fazer um detox da alma, né? A gente faz detox aí do nosso corpo, tomando esses sucos, não sei o que, para limpar o nosso corpo. A gente precisa fazer um detox da nossa alma. Se a gente não faz essa limpeza das coisas da nossa alma, a gente vai ter muita dificuldade em prosseguir no caminho, né? Porque a gente vai ficar impedido mesmo, assim, as nossas faculdades sensíveis elas vão estar impedidas, bloqueadas. Então a gente precisa trabalhar com a imaginação, usar recursos né, igual falando, principalmente leitura, que a gente tem dificuldade, mas tem que fazer, tem que fazer. E eu, assim, super indico, leiam, não escutem livros, não escutem livros. O ato de você escutar é um ato de passivo que muito dificilmente você vai gerar uma meditação daí, tá? Agora, o ato de ler é um exercício que você faz mental de decodificação daquelas palavras, e esse processo de decodificar as palavras é fundamental para esse trabalho de meditação, né? Então, assim, procurem arrumar... Moça, você tá bem? Não, eu tô bem, eu tô bem. Ah, tá. Ah, que eu tô vendo que você tá meio... Se você quiser, eu paro aqui. Eu Não, já não, tô a gente terminando, a gente pode já já tá se terminando. encaminhando, só para eu poder me recuperar, para a gente poder Não, continuar a então tá. jornada até o fim. Então é isso, é pensar mesmo em fazer um detox da alma, né? E como se fosse uma fisioterapia, vai doer, né? Vai exigir paciência, vai exigir que você tenha responsabilidade, igual a fisioterapia mesmo. Porque é como se você tivesse com um membro machucado, você precisa restabelecer. É a sua alma que está machucada, ferida, e você precisa restabelecer a sua alma. E aí você vai precisar de muita paciência, muita confiança em Deus, sacramento, né? Ser fiel nos sacramentos, ter a vida de oração, não desistir, né? A determinada determinação de Santa Teresa já fala logo agora na segunda morada, né? Não é uma coisa de altas moradas, é agora. E aí a gente tem uma questão de dever de casa, né? Mas antes de passar para o dever de casa, eu queria falar que a gente tem uns livros para indicar para as pessoas que se identificam nessa primeira fase, né? Nessa primeira morada. Né? Então, assim, existem alguns livros que são importantes para desenvolver esse processo meditativo, principalmente sobre esse assunto do pecado mortal, sobre a nossa vida da morte, etc, etc. Você tem os livros aí, amor? Você quer ir mostrando? Tá aqui, ó. Né? Vamos lá. Um deles é a Preparação para a Morte, de Santo Afonso. Isso, esse aqui, pessoal, ó. Muito bom para quem... para a Morte, né? De Santo Afonso. Para nós que estamos aqui, né? É um livro fundamental para a gente entender, para que a gente tenha medo mesmo do nosso destino espiritual. Editora, esse é um livro. Bom, tem várias edições no Brasil, mas essa editora... Essa é do Santo Dom Bosco, Santo Dom Bosco, isso. Outro livro importante para essa etapa, eu acho que é um livro que cria identificação com as pessoas, é o Confissões de Santo Agostinho. Tá aqui, eu acho ó, que pela editora Paulus. Esse livro, ele é importante, por quê? Porque cria identificação com as pessoas vão se ver ali. Um outro livro importante para essa etapa é O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa. Por quê o Caminho de Perfeição? Porque ali
ela está escrevendo para suas monjas como uma mãe caridosa, ensinando o que é uma vida espiritual, ensinando o passo a passo de oração, ensinando o que é uma oração meditativa, o que é uma oração. Ela vai ensinando, então, importante para a gente conseguir enxergar o nosso futuro espiritual, o caminho de perfeição. Um outro livro que eu queria indicar é aquele que a gente publicou. Isso. Mostra aí, amor. Está aqui, ó. Vida Espiritual, uma introdução ao estudo da ascética e da mística, né? Esse é da nossa editora Casa Pedro Editorial, para quem não sabe, é minha editora e da Sabrina, porque ó, é um livrinho fino que dá toda, de maneira muito resumida, o que é essa vida? O que é a vida de santidade. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa vislumbrar o nosso destino, né? Se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não consegue sequer escolher o caminho. Então, é importante que a gente saiba o fim que a gente pode chegar, né? Então, esse livro também é um livro importante. E aí, tem algum outro livro que a gente separou aí, amor? A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino. Ah, tá. Que também é esse assunto de essa questão da morte mesmo, do pecado e etc. E A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Que é um livro básico sobre virtudes, para a pessoa começar a ter conhecimento sobre o que é virtudes, aquilo que ela vai precisar desenvolver durante esse caminho espiritual. E aí, pessoal, para quem quiser o livro mais completo, mais profundo, de espiritualidade católica, de mística e ascética, que é esse aqui, ó, Teologia da Perfeição Cristã, do padre Royo Marim. Aí já é um tratado para vocês compreenderem. Os editores me pediram para dar para vocês um cupom de 20% de desconto. Eu acho que são só os 10 primeiros, né? Os 10 primeiros que comprarem vão receber 20% de desconto. Mostra aí o livro de novo, amor. Aqui, ó, Teologia da Perfeição Cristã, publicado pela editora Magnificat. Ó, além disso, é lindíssimo. Não é? Então, pessoal, esse livro o cupom é Leonardo... Leonardo Penitente 20. 20. Leonardo Penitente 20. Você tem a sua folhinha aí? Tenho, tá aqui. Leonardo Penitente 20. É só comprar lá e são colocar... os 10 primeiros. E aí, por que da importância dessa obra? Né? O Padre Royo Marim é uma referência nesses assuntos de vida espiritual. Não, o melhor hoje no Brasil é ele. Tem outro não. Ele fala de uma forma muito sistemática sobre toda a questão da vida espiritual, o que envolve. Então, para quem quer estudar teologia... Teologia da Perfeição Cristã. Olha o tamanho da criança. Ó. Esse daqui é o tratado mais completo, é o manual mais completo. E aí, agora, para a gente encerrar mesmo, a gente tem 2 exercícios de casa para as pessoas, porque as pessoas precisam sair daqui comprometidas com a questão da vida espiritual. Uma é, antes de você falar, eu vou falar da minha parte, que é esse processo de começar a entender como é que está a sua vida espiritual, né? Então, a pessoa precisa olhar para dentro de si, começar a enxergar, fazer esse autoconhecimento, começar a enxergar a sua vida espiritual. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a olhar e analisar como eu tenho levado a minha vida espiritual. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui, e é como se a pessoa fosse fazer uma anamnese mesmo, assim, igual quando a gente vai no médico, o médico pergunta, você está se alimentando, né? Você faz exercício físico, a mesma coisa. Nós vamos fazer isso para a nossa alma, pensando na nossa alma. Então, a pessoa... Eu vou fazer algumas perguntas aqui, quem quiser anotar, pode anotar, né? Então, assim, como é que está a minha confissão? Né? Que frequência eu faço a confissão? A última vez eu fiz há 6 meses. Ah, não fiz ainda. Como é que está a minha confissão? Né? Eu tenho desejo de estar, de fato, mais próximo a Jesus? Né? Eu tenho desejo, passa pela minha cabeça essa vontade em algum momento? Né? Eu dedico um tempo do meu dia para a oração?
eu dedico um tempo do meu dia para oração, mesmo que seja uma pequena oração. Alguém perguntou assim: ah, eu consigo meditar somente com o Pai Nosso? Sim, perfeitamente. Inclusive, uma das meditações mais belas do Pai Nosso é de Santa Teresa, que ela faz, né? Sim, a pessoa consegue meditar somente com o Pai Nosso. Eu frequento os sacramentos, eu tenho frequentado os sacramentos com regularidade, confissão, comunhão. Eu paro um instante do meu dia para refletir sobre os meus atos, né? Então, assim, eu estou no meu trabalho, acabei de atender mal algum cliente, eu consigo enxergar que eu fiz esse ato, né, mal, tratar mal alguém, eu consigo perceber isso? Ou eu perdi essa capacidade de enxergar isso? Eu me tornei insensível a essas coisas, né? Eu consigo perceber de imediato que cometo um pecado, quando eu cometo um pecado? Então, assim, acabei de cometer um pecado, será que eu percebo na mesma hora? Ou eu demoro para conseguir enxergar que aquilo foi um pecado? Né? Ou às vezes nem sei que aquilo é pecado. Isso tudo vai dando um termômetro de como está a nossa vida espiritual. Né? Eu consigo ficar em silêncio por algum tempo, em silêncio, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, ou mesmo que alguém esteja fazendo barulho do meu lado, eu consigo me manter internamente em silêncio, sem estar com aquele monte de pensamento desgovernado na minha cabeça, né? Eu consigo me manter concentrado em algo por algum tempo, então eu consigo pegar um livro e ficar concentrado nele por uns 5, 10 minutos. Eu consigo fazer isso? Ou eu perdi essa capacidade de me concentrar em algo? Eu consigo ficar só? Ou tenho necessidade o tempo todo de ter gente ao meu lado? Esse tipo de pergunta que eu estou colocando aqui são perguntas para as pessoas refletirem, porque isso vai dando mais ou menos o termômetro de como está a vida espiritual da pessoa. Porque se a pessoa pretende ter uma oração meditativa, ela vai ter que passar por alguns passos antes. Silenciar, que é que você está falando, se recolher, né? Conviver no silêncio, com silêncio, e uma série de outras, concentrar-se, né? Então, uma série de outras coisas, né? E aí, nós vamos passar 2 exercícios. Um, que é o meu exercício, o outro é o seu. Né? O seu é a meditação que você vai falar aí. O meu, eu vou encerrar minha fala agora. O meu é um exercício que eu sugeri para vocês, todo dia, se possível, mas alguns dias, pelo menos, acordem mais cedo do que os demais e procurem ouvir as laudes. Né? Pelo YouTube tem um canal Liturgia das Horas. Vocês vão ouvir, botar um fone de ouvido e vão ouvir as laudes. Né? Tem lá, laudes de tal dia. São 25 minutos, mais ou menos. Procurem fazer exercício e percebam a capacidade de vocês de tolerar aquilo, de tolerar aquele tipo de oração, de tolerar aquele tipo de música, porque é cantado. Se vocês realmente conseguem fazer isso ou não, vocês vão perceber que, de fato, a gente não está com as nossas disposições para ter oração, vida de oração, né? Então, eu não consigo ter vida de oração porque tem uma série de coisas que estão me pedindo antes. Então, façam um exercício para conseguir entender isso dentro de vocês. E apreciem a oração das laudes, claro, é para apreciar. E agora você, amor, o seu exercício. Eu vou fazer o seguinte, para não ser tão rápido, amor, porque eu acho que eu gostaria de dar um descanso agora para poder me recuperar para amanhã também, né? Uhum. Eu acho que eu vou convidar as pessoas, porque amanhã nós vamos continuar, vai ser nosso segundo dia, né? Não vamos falar da segunda morada. Então, eu vou deixar. O seu exercício foi maravilhoso, hein? Olha que você tinha falado comigo, mas você não tinha falado tudo. Eu acho que as pessoas já podem ficar com esse exercício seu, para a gente não acumular de exercício. Uhum. E aí eu passo esse aqui amanhã. Então, tá. Porque a gente vai sentindo um pouco a garganta mais seca Tá. né? E aí eu quero dar, o pessoal, até já avisei o pessoal, né? Porque eu estou ainda me recuperando da Covid, que a gente acabou de pegar, e a gente vai com calma para poder cumprir, né, a nossa jornada bem cumprida. Então, amanhã
eu passo esse exercício, que é um exercício de Santo Inácio, e nós vamos meditar sobre os 3 pecados mortais. O pecado dos anjos, o pecado de Adão e Eva e o nosso pecado. Então, amanhã nós vamos abrir nossa live, amor, se for possível, já falando isso, porque eu estou mais recuperado, você Tá também. ótimo. Tá Mas bom. já fica, por que eu estou fazendo isso? Eu poderia até falar, porque o seu exercício já vai ser suficiente para hoje. Sim, Eu acho que as pessoas não, já tem muita coisa já ainda. têm muita coisa. Para Senão, refletir. embola. Então, tá bom. Verdade. Então, pessoal, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Obrigado, amor, muito obrigado. Você, como sempre, abrilhantando, trazendo coisas... Brilhantando nada. Só Tereza. Eu quero agradecer, amor. Aqui no Instagram eu estou vendo 180 pessoas, 190, às vezes bateu até Aqui no 200. YouTube tem 214 Graças a pessoas. Deus. Eu quero agradecer as pessoas do YouTube, as pessoas do Instagram. Pessoal, eu peço perdão mesmo, porque a gente não vai poder ficar mais. Nós já estamos batendo 2 horas de live. Eu acho que eu que estou acabando de me recuperar dessa tal de Covid, nós conseguimos, com a graça de Deus, manter até um tempo bom, tá? Então, eu agradeço a vocês e olha, pessoal, amanhã, segundas moradas, vamos passar aí mais 2 exercícios de meditação amanhã, um que ficou de hoje e o outro que seria de amanhã mesmo. Então, acompanhe, vocês não podem perder, porque é uma continuação desta. Amanhã nós vamos falar da segunda morada. Então, meu amor, você foi mais uma vez brilhante, nos abrilhantou muito, trouxe muitas lições que às vezes eu não consigo reduzir, né, numa linguagem para que as pessoas possam entender. Também tenho minhas limitações. E você sempre abrilhantando, e só falar, pessoal, que essas conversas eu e Sabrina temos aqui com a graça de Deus, né? Eu sempre aprendendo muito com a minha esposa. Então, gente, muito obrigado, amor, obrigado, que Deus te guarde sempre. Pessoal, obrigado. E, preciso desligar mesmo para a gente poder se recuperar melhor. Salva lá a live aí, salva aí, tá? Vou salvar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, gente.